Boa tarde para todo mundo, né? Então, nós vamos começar. É o seguinte, eu queria pedir desculpas por ontem, não foi culpa minha, né? Claro que foi a internet, né? Acontece, só com quem usa tecnologia, né? Ué, não quer clarear esse negócio, não? Só com quem usa tecnologia, né? Antigamente a gente não tinha esse problema, que a gente nem internet tinha, não tinha essa possibilidade de estar aqui todo mundo, né? Mas hoje eu espero que não aconteça de novo. Eu reiniciei a, o meu. Ontem eu tinha reiniciado de manhã cedo a minha internet. Hoje eu fiz mais. Eu fui lá e reiniciei agora, sabe? Reiniciei agorinha mesmo, né? Reiniciei já mais tarde para ver se não dá problema. Nós vamos dar uma repassada rapidinha no material de ontem. No que ficou meio, eu estava vendo lá que estava a minha voz cortada, né? Por causa da internet mesmo, com certeza foi da internet. Porque às vezes quando vocês falam alguma coisa também eu sinto picado quando tem alguma coisa da internet. Mas o filme, Quem Mexeu no Meu Queijo, eu mandei o link para vocês, mas lá no meu canal do YouTube, no youtube.com.br Sônia Jordão. Só você colocar quem mexeu no meu queijo, ou quem mexeu, só botar quem mexeu lá na pesquisa dentro do canal, que você vai achar o vídeo lá, tá? Que ele tá no meu canal. Aquele vídeo, quem mexeu no meu queijo, ele é muito bom. E ele é para a gente pensar, né? Para a gente refletir, não só na empresa, mas na vida da gente, né? Porque a gente não pode. As mudanças estão aí. E mais do que as mudanças, a velocidade das mudanças é algo assim assustador, né? Porque é muito rápido que as coisas surgem, a novidade aí uma atrás da outra, e então a gente tem que estar atento a essas coisas, porque senão a gente fica para trás, né? Senão a gente fica mesmo. Não vai ter jeito, não. Vamos ficar para trás. E eu não quero ficar para trás, não. Eu sou jovem há mais tempo, né? Eu falo que eu não sou velha, eu só tenho um pouquinho mais de experiência. Eu e meus 70 aninhos, né? Daqui a pouquinho já estou no 71, já está breve. Mas é isso aí. Eu falo que só sou jovem há mais tempo que vocês, né? Quero ver que vocês chegarem nos 70 com essa minha energia. Hã? Desejo para vocês todos. Vamos falar de. Ô, Danilo, se chegar mais alguém aí, você me avisa, tá bom? Se chegar, além da Stephanie, que eu posso falar alguma coisa. Então, ontem nós falamos de reunião de análise crítica de indicadores, né? Que é essa reunião, ela geralmente ela acontece nas nossas empresas, ela acontece mensalmente. Mas tem empresa que pode fazê-la semanalmente. Aliás, em determinadas situações, quando você quer, está muito preocupado com algum indicador que você precisa de cuidar dele melhor, você pode fazer reuniões parciais também. Só que a reunião de análise crítica da alta direção é uma coisa que a norma pede para fazer, para olhar o sistema de gestão, olhar uma série de coisas. Essa reunião é reunião de análise crítica de indicadores, é uma reunião só para vocês analisarem como estão o resultado dos indicadores, tá certo? E é ali que a gente vai tomar decisões para garantir que os indicadores, que as coisas aconteçam, para que aquelas dores que estão sendo indicadas pelos indicadores não continuem, tá bom? E aí eu passei para vocês um, uma, uma imagenzinha, né? O que, que é uma boa gestão empresarial? É uma gestão onde tem indicadores de desempenho, a reunião de análise crítica, ou seja, você tem os indicadores, faz a análise para ver o que está acontecendo
e implementa e define plano de ações de melhoria. Na verdade, não é implementar. Na reunião, ali, você tem que definir primeiro quais são as ações de melhorias. Ações podem ser corretivas, ações podem ser preventivas ou ações de melhoria simplesmente, mas define as ações e depois vão tomar essas ações. Isso é a gestão, a boa gestão empresarial, sabe? Uma boa gestão empresarial sempre vai ter isso aí. Indicador de desempenho, reunião de análise crítica desses indicadores. Eu chamo de reunião de análise crítica, mas às vezes pode ser uma empresa bem pequenininha, nem tem reunião, né? Às vezes é só o gestor, só um gestor que faz essa análise. O importante é analisar criticamente os indicadores. E o que que é uma análise crítica? A análise crítica é uma análise detalhada. É uma análise onde você para e pensa e pergunta o que está acontecendo, tá? Então, eu mostrei para vocês na análise de dados, eu vou repetir isso rapidamente, porque ontem ficou picado, tá? Mas na análise de dados, o processo de transformação de dados em informações é o seguinte: primeiro, você tem vários dados. Dados são números, são, né, dados, informações ali. Dados são números. Aí você pega esses dados e trata esses dados. Como você faz isso? Coloca numa tabela de tal maneira que você verifica o que está acontecendo, coloca, faz gráficos e tudo, e aí isso vira informações. Você vai pegar essas informações, vai olhar o que está acontecendo e vai tomar decisões. Decisões essas que vão gerar ações a serem feitas, e essas ações, à medida que vão sendo feitas, é que vão gerar o resultado. Então, por exemplo, você analisou, tinha os dados ali, você fez uma pesquisa de satisfação de cliente e verificou que fez a pesquisa e os dados, pegou os dados da pesquisa. Os dados da pesquisa diziam o seguinte, que tal como é que era, que se pesquisou dez clientes. Aí os 10 clientes responderam, isso aí é simplesmente dado. Aí você pega esses dados e transforma ele e vai verificar que dos 10, 8 disseram que estão satisfeitos, um falou que está mais ou menos e colocou uma coisa, e um falou que estava insatisfeito. Aí você vai, se 8 disseram que estava satisfeito, 80% das pesquisas, né, que 8 em 10 e 80% disseram que estão satisfeitos com a empresa, ou seja, 80%. Então, você transformou isso virou uma informação. Olha, 80% dos meus clientes estão satisfeitos com a empresa. Tá bom, e aí eu vou tomar uma decisão. Por exemplo, a minha meta era 90, eu tenho 80. Qual é a decisão que eu vou tomar? Ó, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ter que pegar esses dois clientes ali, ver o que aconteceu, e pesquisar e fazer alguma coisa, alguma ação, para que eu atinja a minha meta, que era 90%, por exemplo, tá? Então, você toma uma decisão, e aí, ao tomar a decisão, você planeja uma ação de melhoria, que é uma ação que os vendedores vão visitar os clientes. Antes eles não visitavam, eles só falavam por telefone. Aí você vai, ó, agora eu preciso que os vendedores comecem a visitar os clientes. Aí depois você vai ver o resultado, como você faz uma nova pesquisa e vê o que que aconteceu, tá? Então, essa é uma análise de dados que você tem, análise de todos os dados, tá? E o que que acontece se quando você faz isso? Você vai ter que controlar isso, avaliar e vai continuar coletando dados, tratando, virando informações, tomando decisões e tudo. Mas o que que acontece quando você, em relação ao tipo de ação a ser tomada? Se você determina e coleta dados, ao analisar os resultados, você pergunta: o resultado foi alcançado? Eu tinha uma meta, tinha uma projeção, então aquela meta lá de 90% dos clientes satisfeitos, o resultado foi alcançado? Não, não alcancei, só teve 80%. Então, eu tenho que implementar uma ação corretiva. Essa ação corretiva, lá da ISO, a gente sabe que a ação corretiva, ela tem que você, com toda vez que tiver um problema, que vai implementar uma ação corretiva, você faz uma análise da causa.
analisa o por que que será que não atingiu 90%. Então, você vai se perguntar, junto com outras pessoas, tem diversas ferramentas, depois nós vamos ver metodologias para solução de problemas, diversas metodologias, mas basicamente, você tem uma que vocês já aprenderam, uma que é os 5 porquês, né? Que você pergunta por quê, por quê, por quê, por quê. Se você chegou no quinto porquê, geralmente, pelo menos, você vai. Então, por que que não não estava satisfeito? Não estava satisfeito porque teve um atraso. Aí, bom, você pega a resposta e faz uma outra pergunta. E por que que teve o atraso? Ah, teve um atraso porque o cliente não mandou o caminhão. E por que que o cliente não mandou o caminhão? Não mandou o caminhão porque ninguém avisou para ele. Por que que ninguém avisou? Aí você vai descobrir lá, às vezes, a causa fundamental, que teve uma insatisfação, mas ninguém avisou, porque, sei lá, alguma coisa aí, né? Aí você chega na causa fundamental, aí você vai implementar uma ação corretiva. A ação corretiva é na causa, para evitar a repetição. Mas imagina que você, ao analisar o resultado, você viu que o resultado tinha alcançado. Você tinha meta de faturamento, de faturar 10 mil reais. Aí você faturou é, 10.800 reais. Então, o resultado alcançado? Sim. Aí você pensa assim, tem tendência negativa? O que que é uma tendência negativa? Faturou 10.800, mas o mês passado eu tinha faturado 11 mil e no mês atrasado eu tinha faturado 11.200. Olha só, estava só descendo. Daqui a pouco eu não vou atingir essa meta. Aí o que que eu faço? Implemento uma ação preventiva. Que é uma ação preventiva, eu vou analisar a causa e perguntar assim, por que que é que isso está baixando? E aí eu implemento uma ação nessa causa potencial, no problema que existe o risco de não atingir a meta. Mas se não tem tendência negativa, eu vou perguntar, pode melhorar? Se sim, eu vou implementar uma ação de melhoria, tá? E agora, se não pode melhorar nem não, eu vou definir, coletar dados e continuar o ciclo PDCA, que é planejar o que vai ser feito, fazer, checar para ver se o que está sendo feito está de acordo com o que foi planejado e agir corretivamente ou agir em termos de melhoria ou padronizando. Às vezes você muda a hora que você faz essa análise, não pode melhorar? Não, não pode melhorar, mas eu posso, às vezes, mudar a meta. E depois eu vou ver se eu atingir a meta, a nova meta, tá? Ok? Então, isso é uma boa análise de dados na reunião. Agora, um detalhe é o seguinte: numa reunião de análise crítica, você precisa tomar decisões sempre que não atingir a meta, ou se tiver um objetivo que está caracterizando a necessidade de uma correção. Alguma coisa ali você tem que tomar essa decisão na reunião de análise crítica, o que que você vai fazer. E também sempre que tiver uma oportunidade de melhoria. As pessoas na reunião de análise crítica tomam essas decisões. E o que que leva essas decisões? Essas decisões levam a ações, tá? E quais ações, o que que a gente precisa fazer? Primeiro, é hora na reunião de análise crítica, quais os tipos de ações que a gente toma numa reunião de análise crítica? Identifica os indicadores que não atingiram as metas, investiga e define as principais características do problema, com uma visão bem ampla, tá? E sobre vários ângulos. É hora da reunião de análise crítica de não é só o gestor do indicador que está ali, tem outras pessoas também, então tem outras visões. Tenta descobrir ali quando te teve problema, qual foi a causa desse problema, e também é hora de você definir ações para parar ali, para não acontecer, para não repetir mais, ações para atuar na causa. E também definir quais são os responsáveis para isso. Executar o plano de ação, verificar se a ação foi efetiva e padronizar para evitar o reaparecimento do problema. Então, reunião de análise crítica tem essa finalidade, tá? Agora, se o gestor não perceber melhoria no resultado operacional, duas coisas podem estar acontecendo, sabe? Quando se o seu, você está vendo ali, o negócio tá parado, não está melhorando. Tem duas coisas que podem estar acontecendo. Ou os indicadores, eles foram mal escolhidos,
ou as ações não foram bem definidas ou executadas. Por quê? Se o indicador for bem escolhido e se a ação, toda vez que tomar ação, você executar bem a ação, você pode ter certeza que o resultado operacional vai melhorar. A empresa melhora. Então, pode saber o seguinte, que ter indicador, ter reunião de análise crítica, plano de ações, certamente a gestão empresarial, você vai ter melhorias no seu processo. E é isso que é o objetivo principal. É melhoria contínua, que é o grande desafio das empresas, das pessoas também, tá? Agora, sucesso mesmo com indicadores, você precisa ter um responsável para cada indicador e um responsável para cada ação definida. Lembrando que as pessoas não podem ser responsável por tantos indicadores. Diz que o ideal é 3 indicadores por cada pessoa no máximo. Você pode chegar no máximo 5, mas o ideal é 3 indicadores, tá? E aí, agora, antes de passar para fatores críticos de sucesso, eu queria que vocês comentassem comigo o que é aí que vocês viram que foi interessante nesse texto que vocês leram, no pedaço que vocês leram aí, tudo mesmo, quem não leu tudo. Vamos lá. Ô, Nayara, do texto aí do Falcone, que ontem eu tinha comentado, o que que você leu aí que você achou bem interessante? Ô, Fabiane e Isabela, vocês que estão sem microfone, escreve para mim rapidinho aí o que que vocês acharam interessante, que depois eu leio aqui o que que vocês acharam mais interessante. E uma e a outra achou mais interessante, as duas, a opinião das duas, por gentileza, e eu vou no chat. Fala, Nayara, o que que você leu aí que você achou interessante do texto? Pode falar para a gente explicar o que você. Pode ler o texto, pode ler algum pedacinho do texto também, tá? Não estou ouvindo, Nayara. Seu microfone está funcionando? Tá Ah, ouvindo? agora sim. Agora sim. Eu não consegui ler tudo, mas assim, a parte Não, que eu li do que aqui você é que, leu, teve alguma coisa que marcou que você achou interessante? é que os indicadores eles têm que ter regras, né? Não dá para a organização colocar da forma que quiser, assim, tem que seguir as regras. E que também cada gestor ele tem que ter poucos indicadores. Não dá para colocar uma pessoa para controlar vários indicadores também, até porque ela perde o controle. E os indicadores também eles têm que ter um resultado confiável, né? Até porque eles têm custos. Indicador tem custo, né? Então, você viu esse texto, depois vocês acabam de ler o texto, porque ele é bem legal. Esse texto é muito bom, esse texto do Falcone, o Falcone é muito bom. Ô, Stephanie, o que que você leu aí que você achou assim, mais interessante e tudo aí? Chega mais perto do microfone, tá, Stephanie, por favor? Tô, tô ouvindo. Tá baixo, mas tô ouvindo. Ô, Sônia, igual mesmo você falou, né, os indicadores eles são muito eficazes, né, para a gestão, para melhorar a gestão, né, da empresa, mas só que eles têm que ser escolhidos de forma correta, né, e ser utilizados de forma correta, porque senão não vai adiantar. Você mesmo falou, tem que ter um indicador para ter sucesso, tem que ser um indicador bom aí que vai avaliar de forma correta as demandas da sua empresa ali e do seu objetivo. Né? E, e eles também, além de medir o desempenho, né, eles também vão orientar, direcionar novas ações, né, as melhorias para cada vez mais você estar perto do objetivo. Né? Uhum. Bastante do texto, né? Se marcou. Danilo, aproveita que já abriu aí. Danilo, o que que você achou interessante aí que marcou? Se quiser, pode ler algum textinho, não tem problema Eu não. anotei aqui, Sônia, o Hum. indicador, cada indicador tem que ter um dono.
Cada indicador tem que ter um dono. É. Existe uma hierarquia de indicadores. Uhum. Indicador líder sempre é o de caráter financeiro. Sempre é o indicador líder, sempre é o indicador de caráter financeiro, né? Porque é o resultado final, né? A lucratividade, né? Exatamente. É, não tem jeito, né? Você conseguiu ler o texto todo, provavelmente, né, Danilo? Você gostou, Danilo? Do texto? Um bom texto. Muito interessante. Vale a pena quem não conseguiu ainda acabar de ler, né? Clebson, o que que você achou aí? O que que você leu que você achou interessante aí do que você conseguiu ler? Que marcou aí? Abriu o fone, viu, Clebson? É isso. Ô, Sônia, nem consegui fazer a leitura aqui completa, não. Mas Não, eu. pois é, mas na parte que você Inclusive, leu aí. aqui a parte que eu entendi, que eu achei interessante aqui, na verdade, eu queria até fazer uma pergunta, né? Passa. Exemplo de situações em relação à definição e eficácia de indicadores. Se o objetivo for mensurar a motivação do pessoal, o indicador absenteísmo não caracteriza uma boa alternativa. Um profissional que não falta ao trabalho não necessariamente possui um bom nível de motivação. Trata-se de um indicador inválido para o objetivo. O indicador taxa de ocupação de determinada máquina e taxa de ociosidade da mesma são indicadores mutuamente excludentes. Ou seja, um é complementar do outro. A queda da taxa de ociosidade implica necessariamente em um aumento da taxa de ocupação. Nesses casos, monitorar o desempenho de um deles apenas já é o suficiente. É, porque é o seguinte, veja a sua dúvida, uma coisa, né? Se você está medindo, por exemplo, você está medindo a taxa de, como é que é a taxa de, como é que é o negócio? Qual que é as duas aí que você falou? Que A taxa uma de é ocupação e a taxa de ociosidade da máquina, tá? Imagina o seguinte, eu vou medir quanto tempo que a máquina fica trabalhando, certo? Vou medir que ela fica trabalhando de 24. Deixa eu fazer a conta aqui. É, 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 se, se ela fica trabalhando 200 horas por mês. Agora, se eu, em vez de medir, eu tenho um tempo disponível da máquina de 300 horas. Se eu medir que ela ficou trabalhando 200 horas, eu não preciso medir que ela ficou parada 100 horas. Se eu botar para medir que ela ficou parada 100 horas, uma coisa é a mesma coisa da outra. Uma coisa exclui a outra, porque se eu medir, por exemplo, as faltas ou as presenças dos funcionários, eu tenho 100 funcionários e eles trabalham 30 dias, 300 dias. Se eu medir dos 300 dias trabalhados que eu tive 10 faltas, ou se eu medir que eu tive 290 presenças, eu estou medindo a mesma coisa, entendeu, Clebson? Então, eu tenho que ter cuidado para não Sim, medir a mesma coisa, duas coisas que um exclui a outra, entendeu? entendi. Ficou, ficou claro? Na hora de você medir, você tem que ter esse cuidado, tá? De colocar, porque não tem sentido, não faz sentido você medir duas coisas que uma mostra a mesma coisa de uma forma diferente, tá bom? E a outra pergunta que você fez, o outro comentário que você fez, é em relação ao negócio da motivação, que absenteísmo não, medir absenteísmo não significa desmotivação. Porque imagina o seguinte: um dos bons motivos de falta no trabalho é falta de motivação. Então, quando tem muito alto absenteísmo, geralmente você vai lá olhar que, na maioria das vezes, tem problema de desmotivação. Mas você imagina que teve uma pandemia, teve um surto de uma doença aí, e um tanto de gente ficou doente. Não foi desmotivação, entendeu? Às vezes faltou, porque não está no trabalho, é absenteísmo, correto, Clebson?
Então, se Correto. não está presente, aí, ou você mede o absenteísmo ou mede o presenteísmo. Um é contrário do outro, tá? Então, se eu medir, se teve um monte de falta, mas por quê? Teve um surto de uma doença lá na cidade, que várias pessoas ficaram doentes, teve uma falta, teve um acidente aí que machucou várias pessoas, né? Então, às vezes, o absenteísmo é justificado. Ele não é desmotivação, então você tem que tomar cuidado para isso. É isso que ele quis dizer, tá bom? Você Ok. teve mais alguma coisa que você leu, que você achou interessante, que quer comentar? Esse ponto aqui também que eu acho, a queda na taxa de ociosidade implica necessariamente em um aumento da taxa de ocupação. Aí, a minha dúvida é a seguinte, que uma pessoa ociosa, mesmo tendo trabalho, ela não pode... No meu ver, ela não deixa de ser ociosa, que aqui, só um comentáriozinho aqui sobre Ociosidade. que a pessoa se usa aquele desocupado, inativo, né, sem vontade de trabalhar, se eu não estiver errado. Tudo isso tem que ser olhado. O indicador, ele indica a sua dor, né? Então, no momento que não atingiu a meta, ou que tem algum problema, que você viu alguma coisa, que tem alguma dor que não está, você tem que fazer uma análise e ver o que aconteceu. É isso que a gente quer. A reunião de análise crítica tem essa finalidade. Não é só medir por medir, não adianta só medir. A gente tem que, além de medir, tem que analisar criticamente e ver o que está acontecendo. Perfeito? Perfeito. Ok? Anderson, o que Ok. você chegou? Você chegou já na hora que a gente estava começando, mas você conseguiu ler alguma coisa? Tem alguma coisa que você quer comentar? Anderson, pelo menos o primeiro texto? Pelo menos o primeiro. Não, Sônia, eu cheguei na hora que já estava Que indo a gente gravar. já estava começando, eu vi, por isso que eu falei. Mas tudo bem. Mas esse texto, gente, quem não mede não gerencia, do Ishikawa, né, que é a primeira frase que o Falcone coloca, e é um texto muito bom, vale muito a pena, se chama. Você que está aí na internet, que não está aqui com a gente, procura o texto, O Significado dos Indicadores, é escrito pelo Vicente Falcone. É muito bom esse texto. Eu acho ele muito bom. Ele realmente é muito, muito legal, né? Eu queria fazer uma pergunta, Nayara. Por gentileza, você neste momento está vendo PowerPoint ou a apostila? O PowerPoint. PowerPoint. Eu estou passando a apostila aqui, mas tudo bem, não tem problema. Mas concordam que é muito bom, vale a pena ler o texto? Então depois vocês lerem. Agora vamos ver uma coisa chamada fatores críticos de sucesso. Gente, as empresas têm que se preocupar com os seus fatores, aquilo que é crítico para o seu sucesso. Então, na hora de você olhar os indicadores, você tem que pensar nos indicadores mais críticos, tá? Você pergunta quais são os critérios do cliente para a escolha do produto. Então, isso é uma coisa na hora de você perguntar. O que o cliente pensa na hora de escolher o meu? Por que ele está comprando de mim? Né? Qual o critério dele na hora de escolher? Isso é um fator crítico de sucesso. Se o cliente compra é por causa de preço, tá certo? Eu vou ter que trabalhar para ter um preço menor. Depende do meu produto, depende sabe, do que eu estou vendendo, tá? Outra coisa, quais são os processos e a capacidade competitiva necessária para ter sucesso? Na minha empresa, o que eu preciso ter? As três empresas aqui, tanto a fertilizantes, quanto a metalurgia, quanto a grafite, as três empresas têm laboratório. Por que tem laboratório? Porque é um processo fundamental, porque tem que medir, tem que fazer análise, medida, não, tem que fazer análise dos produtos. Cada um faz um tipo de análise, mas isso aí é uma coisa que, se não existisse, poderia ser um problema. Em todas as empresas, as três empresas, têm laboratório,
porque o laboratório faz a análise do produto para ver o resultado e antes de mandar para o cliente, uma série de análises, né? Então, aí você tem que olhar o que, que é que eu preciso ter. Eu tenho que ter a quantidade tal, o que, que eu consigo produzir. Ah, eu preciso ter tal equipamento. Então, isso é capacidade competitiva, processo que você tem que olhar. Outra coisa, o que, que eu preciso, o que, que é necessário para eu ter uma vantagem competitiva? Não é eu fazer por fazer. Não adianta eu preciso ter vantagem em relação aos concorrentes. O que, que é que eu tenho de vantagem competitiva? O que, que faz com que eu venda mais? Com que a minha empresa produza mais? E também é importante perguntar o que o cliente leva em conta na hora de contratar os produtos e os serviços ou os serviços que eu vendo. São fatores críticos de sucesso de qualquer organização, isso aí, tá? Além disso, tem outros, né? Mas isso é uma coisa que você tem que analisar bem, tá? Agora, um fator crítico de sucesso importante, muito importante, fundamental, é ter rotina para reunião de análise crítica dos indicadores e também análise crítica dos planos de ações. Sabe, toda empresa que não analisa não vai para frente, fica parada, estagnada, tá? Então, tem que criar a rotina das análises críticas. O Danilo, aí na metalurgia, um dos graves problemas que ocorreu foi a interrupção da análise crítica dos indicadores. Porque se vocês tivessem, podia ter parado um monte de coisa, mas se tivesse continuado com a análise crítica, ia ver os problemas e os problemas não iam acontecer. Você concorda comigo, Danilo? Com certeza. Tá? Então, esse foi o maior problema que aconteceu aí, foi a interrupção das reuniões de análise crítica. Então, precisa de ter os indicadores e precisa analisar criticamente os resultados para poder tomar ações, tá? E também dos planos de ações. Agora, meta do indicador não vai ser alcançada de jeito nenhum, apenas coletando, apenas registrando os valores. Não adianta só coletar dados, tem que ter análise. É um fator crítico de sucesso de qualquer sistema de indicador de desempenho, tá? Agora eu queria passar para vocês, como eu já sei que tá, que tem que passar o vídeo, eu vou passar o vídeo, mas eu já vou passar, já interrompeu. Por gentileza, Nayara, me fala aí se está, se vai estar, como é que fala? Passando o vídeo, deixa eu, deixa eu recomeçar de novo. Eu vou compartilhar. Você me fala, Nayara, na hora que eu compartilhar, você vai me falar se está passando o vídeo e se está com som, tá bom? Olha aí. Tá aparecendo um amarelo aí, tá com som, Nayara? Tá aparecendo na tela amarela, mas só não tá saindo, não. Não? Não, Não, tá agora travado. não, mas nesse minuto parou, mas tem uma musiquinha tan tan taran, tan tan, não? Ó, Não, não. Tá não saindo deu som, não. música. Não? Então vamos Não. interromper. Vamos interromper, vamos fechar, vamos começar de novo. Porque tem que, eu quero que, senão, vamos lá. Eu acho que tem que fazer assim, peraí. Acho que eu fiz, vamos lá, vou fazer aqui primeiro. Agora eu vou. Não. Como é que é? Mas tinha um jeito de fazer. Ah, eu já lembrei.
Na hora de compartilhar, eu tenho que botar a regra. Já vi aqui, ó. Ah, tá vendo? Problema sempre tá entre a cadeira e o computador. Ah, por isso que eu pergunto. Agora vai dar certo. Quer ver? Vamos lá. Vamos ver, viu, Nayara? Se tá passando e se tá... Deu a musiquinha, Nayara? Agora eu não tô ouvindo você. Agora deu. Teve Então som. tá. Então eu vou passar o vídeo. Beleza, vamos lá. Pra vocês verem. Olha esse vídeo. É um vídeo sobre lucratividade. Olá, eu sou Sônia Jordão e o tema que eu gostaria de tratar hoje é sobre lucratividade nas organizações. Veja, não interessa se é uma empresa lucrativa ou não. Até empresas sem fins lucrativos têm que cuidar para que os processos ocorram de maneira adequada. Senão, fica aí, né? Só pedindo, pedindo, pedindo. Imagina uma creche que não tem cuidado com seus processos. Vai ficar sempre pedindo muito mais. Então, é muito importante cuidar da lucratividade. É muito importante cuidar dos processos, cuidar dos custos. E sempre pensando em vender mais e ter menos custos, aumentar as vendas e diminuir, aumentar o faturamento e reduzir os custos. Custos você tem que gerenciar sempre. Pode aumentar? Claro que pode, desde que você aumente o faturamento de tal maneira que supere esse aumento do custo. Eu costumo dizer o seguinte: lucratividade está para as empresas, assim como o oxigênio está para as pessoas. Nós não nascemos para respirar, mas também não conseguimos viver sem respirar. Assim são as empresas. Não vivem para ter lucro, mas não vivem sem ter lucro. E nós, trabalhando em qualquer organização, temos que ter consciência disso. Porque se a empresa não for lucrativa, ela acaba fechando. E aí, o emprego já era, né? Então, preocupe-se com isso na organização onde você atua. Vale muito a pena, é muito melhor. E assim você será um profissional muito mais valorizado na empresa. No meu site, soniajordão.com.br, você vai encontrar mais dicas sobre o assunto e ainda o endereço onde pode me seguir em todas as redes sociais. Pois é, né? E aí? O que você achou Ô Anderson, você que é do financeiro, me conta aí. O que você achou deste vídeo aí sobre lucratividade? O que você pode falar para a gente? Faz todo sentido, né? Realmente, a lucratividade está para a empresa, assim como o oxigênio está para as pessoas. Gostou, né? Brilhante. É desse jeito, é desse jeitinho, né? É porque eu falo isso, lucratividade está para as pessoas, assim como o oxigênio está para as pessoas, assim, a lucratividade para as empresas e o oxigênio. Mas você viu o negócio? Ô, Nayara, Nayara não, ô Clebston, o que você achou aí da ideia da creche, que também tem que cuidar da lucratividade, que é, se não cuidar da lucratividade, o que acontece? Nosso Brasil, eles fica só aumentando imposto, porque não cuida da gestão, não cuida da gestão, tem que aumentar imposto. Aí tem que. O que você achou? Você acha que uma creche também tem que cuidar da lucratividade, Clebston? Abre aí o fone. Clebston não ouviu. Stephanie, o que você acha? Que uma empresa, a lucratividade. Compara aí a creche, ou qualquer creche tem que cuidar lá dos processos para não ter custo à toa e tudo mais. O que você acha, Stephanie? Tem, né, Sônia? Eu acho que todos, né, os negócios têm que ter, né, esses indicados para organizar, para direcionar, você ter uma visão, né, de se o seu negócio está indo para frente, está funcionando, né, e se você está chegando ao seu objetivo. Então, assim, é essencial
Seja para qualquer negócio, né? Qualquer tipo de negócio. Agora, a internet de vocês, viu, Stephanie? Tá picando igual tava a minha, depois que eu fui ver o vídeo lá. E, é, tá picando, viu? Igual tava a minha. Se a minha internet estiver picando, vocês me falam que nós vamos ter que ver o jeito aqui que vou fazer. Agora melhorou. Melhorou aqui. E eu pedi às meninas para escrever no chat lá o que elas tinham achado, e elas escreveram e eu não vi. As meninas escreveram que o indicador é líder numa empresa e sempre o indicador líder na empresa sempre de caráter financeiro. E são os indicadores financeiros que mostram a excelência da operação. Desculpa, viu, Fabiane e Isabela, acabei esquecendo de voltar, né? Vamos voltar aqui, vamos compartilhar de novo. Estou vendo aqui que eu não tenho que compartilhar aqui. É meio, são várias coisinhas a fazer, né? Então a gente tem que fazer. Vamos compartilhar aqui o PowerPoint de novo, que agora que eu lembrei que não está aparecendo para vocês aí o, o PowerPoint. Eu acho que já compartilhei, não. Não compartilhei. Agora está aparecendo, né, o PowerPoint, né? Porque agora está aparecendo o PowerPoint com o. Não é comigo atrás, é com. Não sei por quê, tudo bem. Então, está aparecendo o PowerPoint aí de novo? Está aparecendo aí, o Danilo? Tá aparecendo. Ah, tá bom, obrigado, Nayara. Gente, eu adoro essa frase do Einstein, eu acho ela ótima. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Como é que a gente vai ter resultado diferente nas empresas? Temos que fazer coisa diferente. Como é que a gente vai fazer coisa diferente? É analisar e ver o resultado e pensar em coisas diferentes para chegar onde a gente quer. Por quê? E sabendo que converse, tenha mais de uma pessoa, que duas pessoas têm mais ideias, a ideia de uma complementa com a outra e é sempre bom. Então, vamos buscar novas ideias e fazer o melhor, porque assim vamos conseguir melhorar as empresas, tá? Buscar fazer diferente. E aquele filme do Quem Mexeu no Meu Queijo fala disso também, né? Bom, agora vamos mostrar para vocês, nós temos indicadores de desempenho e plano de ações. Uma fórmula que você pode usar é o seguinte: você tem o indicador, por exemplo, indicador, você escreve aqui, indicador, faturamento. Qual o mês de referência? O mês de outubro de 2024. Qual era a meta? A meta era R$ 10.000. Qual o resultado? R$ 8.000. Oi? Aqui para a gente está baixinho. Tá baixinho? Agora melhorou. Tá ouvindo aí? Não, porque tava. Agora está ouvindo. Eu não mexi no som, então deve ser aí, viu, Danilo? Mas, tá? Vamos lá. Então, você tem um indicador, tem qual mês, então, por exemplo, vou repetir. O indicador de faturamento, a meta era o mês de outubro de 2024, a meta era R$ 10.000, eu alcancei R$ 8.000. E aí eu vou botar um plano de ação. O que que eu vou fazer? Eu não alcancei minha meta, né? Então, aí põe, nós vamos visitar alguns clientes, visitar novos clientes. Quem vai ser responsável? Vai ser o Alexandra. Alessandra, de quando a quando? Ela vai fazer isso no mês de novembro. Nós estamos agora, hoje é dia 5, 6, então ela vai começar no dia 7 de novembro até o dia 30 de novembro. Qual o indicador da ação? É número de visitas. Qual é a meta da ação? É fazer a ação é visitar cliente, tá, gente? Qual é a meta da ação de visitar cliente? A meta é 20 visitas.
depois eu vou anotando o status, como é que anda isso. Outra ação. Eu preciso aumentar o faturamento. Outra ação. Ligar para os clientes inativos. Quem é o responsável? Responsável é o Jaime. Quando ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso. Ele está viajando essa semana, ele vai começar a semana que vem. Então, vai ser do dia 11 de novembro ao dia 30 de novembro. Qual o indicador da ação? Número de clientes inativos, número de clientes, quantidade. Indicador da ação é clientes inativos, ligação para cliente inativo, qualquer coisa. Indicador é cliente inativo. Qual é a meta da ação? A meta da ação é ele ligar, ele buscar falar com 10 clientes inativos. E o status, como é que é? Entendeu a ideia? Então, assim, a gente vai, para cada indicador, você pode pensar em ações e fazer ações. Entenderam a ideia? Ficou claro? Nayara, gostou aí do planozinho pequenininho e fácil para acompanhar cada indicador? Nós não temos Sim, desse jeito, gostei. mas é simples. Esse está mais tranquilo. Ficou com alguma dúvida? Não. Mas esse, Nayara, é para um indicador, entendeu? Uhum. Tá? Você pode ter, podemos criar isso, sabe? Podemos criar isso nas empresas, tá? Uma Sim. outra forma. Aí eu tenho uma tabela de objetivos estratégicos e indicadores de desempenho. Quais são os objetivos estratégicos importantes? Aumentar a lucratividade, outro objetivo estratégico importante, satisfazer o cliente, e outro indicador é reduzir o absenteísmo. Então, botei 3 objetivos estratégicos importantes. Um que tem a ver com a empresa, com os acionistas, outro do mercado, quer dizer, um financeiro e com acionista, outro do mercado e o outro que tem a ver com as pessoas. Aí, qual é o indicador de desempenho? O indicador de desempenho, para aumentar a lucratividade, o indicador de desempenho chama lucratividade. Qual o indicador de satisfação do cliente? Satisfazer o cliente era o objetivo? O indicador é satisfação do cliente. Qual o indicador de diminuir? Eu quero reduzir o absenteísmo. Aí eu ponho o indicador absenteísmo. Aí por que é importante? Eu vou perguntar, vou pensar, por que isso aqui é importante? Grau de importância, qual que é mais importante esse aqui que eu tenho que acompanhar? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro, essa é a ordem 1, 2, 3? Ou, para mim, o nível de absenteísmo é mais importante do que aumentar a lucratividade, certo? Qual é a fórmula de cálculo? A fórmula de cálculo para a lucratividade é faturamento dividido pelo custo. A fórmula de cálculo vezes 100 para ter em percentual. E aí tem que ver qual é a forma de coleta. A forma de coleta vai ser no. Eu vou do lucratividade, eu vou medir, vou olhar com o faturamento lá no vendas e o custo lá com o pessoal da área contábil. Frequência de coleta. De quanto em quanto tempo que eu vou coletar? Eu vou coletar isso mensalmente. Quem é o responsável pela coleta? O responsável pela coleta é o João. Entenderam a ideia? Então, aqui, para os objetivos estratégicos, você pode pensar e fazer isso. Mas eu não quero botar o grau de importância. Então, tira o grau de importância e faz menos coisa. Eu não quero anotar a forma de coleta. Então, não anota. Sabe, você vai fazer aquilo que você achar importante. Estou dando um exemplo para vocês, tá? Outra tabela. Agora, vamos pensar na nossa tabela, algumas coisas que é importante para a tabela de indicadores para acompanhar os resultados. É importante você ter um objetivo. É importante você ter um indicador. É importante você ter a meta do indicador. Agora, você precisa colocar tudo isso numa tabela? Pode colocar ou não, tá? É importante. O importante é você saber, às vezes você não coloca na tabela, mas saber a forma de medição, qual é o índice, qual a frequência de medição. Gente, frequência de medição é o seguinte: eu vou medir a faturamento cada vez que emitir uma nota fiscal, mas a frequência de análise é diferente, eu vou analisar mensalmente.
qual foi o resultado encontrado, quem é o responsável pela análise, porque quem é responsável pela medição é uma pessoa, responsável pela análise é outra. Qual foi a análise, o que que aconteceu, qual foi o fato, qual foi a causa quando não atingiu a meta, se houver tendência, e se houver tendência negativa. Qual é a ação proposta para atingir a meta ou para melhorar e responsável pela ação. A nossa tabela de indicador tem isso tudo aí. Ela é assim, ó. Qual o objetivo, tá certo? Quais são os indicadores, a forma de medição, a meta, o que que é melhor? Melhor é melhor. Por exemplo, absenteísmo é melhor cair, faturamento, lucratividade é melhor aumentar. Então, o sentido de uma para outra. Qual a frequência de medição, qual a frequência de análise, qual o resultado que foi encontrado, responsável pela análise, o fato, a causa, a ação proposta, responsável pela ação. Cada um de vocês, eu te aconselho a vocês pegarem essa tabela, olhar a tabela aí da empresa, os resultados. Lá no escritório, nós não temos ainda uma tabela, nós vamos fazer uma tabela. Existe um modelo, mas nas unidades já tem essa tabela pronta, né? Então, tem a tabela em todas as unidades. E aí, vendo preenchida, fica muito mais fácil, tá? E aí eu vou mostrar para vocês uma tabela com uma coisa mais ou menos preenchida. Então, por exemplo, o objetivo é superar a expectativa do cliente. Gente, eu estou soluçando. Criança, eu não sou mais criança que fica soluçando. Só um segundinho. É bom que vocês vão dando uma olhada aí enquanto eu bebo essa água e paro de respirar para poder ver se eu parar de soluçar, tá? Só um minutinho. Ai, ok. Então, vamos lá. Eu tenho o objetivo da qualidade de superar a expectativa do cliente. Para esse objetivo, eu criei dois indicadores. Um indicador de entrega no prazo e um outro de satisfação do cliente. Qual foi a forma de medição? É a fórmula. Para medir a entrega no prazo, eu vou medir a quantidade de pedidos entregue no prazo vezes 100, dividido pela quantidade de pedido entregue. Ou seja, eu entreguei 80 pedidos e desses 80 pedidos eu entreguei 70 no prazo. Então, eu vou pegar 70 dividido por 80 vezes 100, tantos por cento. Tá? E vou ter qual que foi a entrega no prazo. Meta, maior que 90% entregue no prazo. Essa é a minha meta. Podia ser maior do que 60, podia ser 30, sei lá. A meta é essa. Qual é a frequência da medição? É mensal e a análise vai ser semestral. Eu vou medir entrega no prazo semestralmente. Tá certo isso? Cada empresa que define o que que ela quer. Eu posso botar a frequência de medição semanal e a análise mensal. Posso botar a frequência de medição mensal e a análise mensal também. A outro indicador, satisfação do cliente. Quantidade de clientes satisfeitos vezes sempre quantidade de clientes pesquisados. Isso aqui são taxas, né, gente? Mesma grandeza. Mais de 90% dos clientes satisfeitos é minha meta. Frequência de medição semestral e análise semestral também, ou seja, semestralmente eu vou medir isso. A empresa que define. E ela tem vários objetivos, ó, satisfazer os sócios. Qual que é o indicador para satisfazer os sócios? É aumento da produtividade. Como é que eu vou medir esse aumento da produtividade? Nós falamos anteontem, de várias formas de medir produtividade, né? Então, aqui eu vou medir o valor faturado pela quantidade de colaborador. Ou seja, se eu aumentar a quantidade de colaborador, eu tenho que aumentar o valor faturado para eu ter para eu satisfazer o sócio, né? Aumentar em 2% ao mês o valor faturado por número de colaboradores. Isso aqui é um índice que eu estou medindo real por quantidade por colaborador, tá? Então, por exemplo, pode ser R$ 100 por colaborador. Aí por exemplo, faturei 100, eu faturei 1 milhão, eu faturei 1.000 e tive, com 10 colaboradores, a média vai ser 100 por colaborador.
Qual que é a frequência de medição? É mensal e a análise eu vou analisar trimestralmente. Para prestar serviço com excelência era o meu objetivo. Aí eu criei dois indicadores: erros no processo e reduzir falhas. Para medir erro no processo, eu medi quantidade de erro vezes sempre quantidade de documentos emitidos, sabe? E eu quero menos de 1% de erro. Vou medir isso mensalmente e vou analisar trimestralmente. Outro objetivo é para prestar serviço. Então, veja só, para cada objetivo eu posso ter um ou mais indicadores. Então, esse aqui, reduzir as falhas, a quantidade de ocorrência, menor de 1%, frequência mensal e trimestral. Estão vendo como é que funcionam os indicadores? Então, cada indicador tem que ter. Eu crio um indicador porque eu tenho um objetivo. Para esse indicador, eu dou um nome, ponho uma forma de medição ou uma fórmula do jeito que você quiser, determino uma meta e penso qual que é a frequência de medição e frequência de análise. E onde é que acontece essa análise? Na reunião de análise crítica. Tá vendo quantas ações que a gente pode ter para cada um, para cada objetivo? Por exemplo, minimizar os riscos e impactos ambientais, melhorar a segurança no trabalho, melhorar a saúde ocupacional, capacitar e desenvolver colaboradores. Por exemplo, capacitar e desenvolver colaboradores era o meu objetivo da qualidade. Qual foi o indicador? Capacitação dos colaboradores. Qual é a forma de medição? Número de horas de capacitação não é vezes, né? Vezes 100 está faltando aqui. Pelo número de participantes. Aqui sumiu aqui, é vezes 100, viu? Eu quero a meta de 20 horas homem ao ano. E eu vou medir isso mensalmente, mas vou analisar só anualmente. Eu vou somar isso para ver ao ano, tá? Bom, antes de continuar aqui, eu tenho uma pergunta. Antes de continuar aqui. Ô, Danilo, o que que você achou aí antes de passar o outro vídeo? O que que você achou aí das tabelas? Conseguiu entender as tabelas? O que que é que vamos fazer e tudo mais? Conseguiu e ver agora os indicadores na tabela, como é que seria, depois desse montoeiro de exemplos de indicadores que vocês viram? Hein, Danilo? Eu não estou vendo vocês, então eu não sei se abriu, se não abriu, não, tá? O, agora. Joia. Oi. Deu para entender bastante coisa assim, mas como é muito detalhe, a gente tem que ler mais vezes, né? Para a gente entender melhor. Mas ficou bem mais claro com a tabela, ficou mais fácil da gente preencher. Agora você conseguiu entender um pouco melhor a tabela que você tem lá, né? Que a sua tabela é bem completa, mas agora você conseguiu entender. Ficou melhor, não ficou? Ficou melhor assim. Ô, Stephanie, o que que você achou aí? Clareou aí para você? Ah, com certeza, Sônia, porque eu acho que fica mais fácil de, né, a gente visualiza, né, na prática o que a gente vai ter que preencher. Então, eu acho que fica bem melhor, né, para a gente visualizar e entender, né, como é que vai preencher. Beleza. Hoje é a internet de vocês, ontem era a minha, que tá. Tá bom. Ô, Isabela e Fabiane, vocês já tinham visto a tabela aí da fertilizantes, né? Me conta aí, põe aí no chat. Agora vocês conseguiram compreender um pouco melhor a tabela? Ficou tudo legal? Ficou com alguma dúvida? E que vocês escrevem lá. Ô, Anderson, o que que você achou aí? Ficou com alguma dúvida? Entendeu um pouco mais dos indicadores vendo as tabelas? Entendi, sim. Achei bem complexa, bem completo até. Mas em relação à tabela que você mostrou, tinha um dos indicadores que não tinha a meta. Por que que não tinha a meta? Ah, porque às vezes eu esqueci, mas devia ter meta. Tinha que ter meta. Ah, não, Pode beleza. ser, pode ser que na hora que eu preenchi ali, correndo para dar exemplo para vocês, não.
Não, não tinha, tem que ter a meta, tá? Não, belezinha. Meta a gente tem que ter objetivo e meta sempre. Hum. Ô, Sônia, Oi, Nayara. e como que é feito esse controle dessas tabelas? Cada setor faz o preenchimento dos seus. Não, a qualidade é que controla de todo mundo. A qualidade pega os dados com todo mundo. Entendi. Então, eles passam para a gente e a gente faz esse Você preenchimento. cobra deles e eles passam e você faz, você chama para reunião de análise crítica algumas pessoas, tá certo? Porque às vezes, Uhum. vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que vou pegar lá na metalurgia. Lá na metalurgia, a Stephanie participa é responsável pelo laboratório e participa da reunião de análise crítica. Mas os dados lá da fundição, que ela é responsável por ele, quem coletou quem estava responsável pelos dados era o Abraão, aí lá da modelagem. Aí a Stephanie, ela vai conversar com o Abraão e tudo, mas quem vai participar da reunião é ela, pode ser, sabe? Às vezes tem. Aí do departamento pessoal, esquece que você agora é só qualidade, tá, Nayara? Então, do departamento pessoal, responsável é a Tânia que está lá. Mas às vezes quem coletou os dados foi a Daniela, entendeu? Que eram os Uhum. dados de recrutamento, alguma coisa, sabe? Então, quem coleta os dados não é quem tem que analisar, quem tem que analisar são outras, às vezes uma pessoa coleta e analisa, mas a qualidade compila tudo e leva para a reunião de análise crítica, tá? Entendi, entendi. Qualidade, ela é responsável por. A qualidade é o apoio. Então, por exemplo, lá na metalurgia, o Danilo e a Stephanie lá, o Danilo, eles coletam os dados, pegam os dados, vai lá na fundição e pega os dados da fundição. Que eles estavam anotando eles anotaram lá em várias tabelas. Aí, quem era responsável por anotar naquela tabela era a pessoa. Aí vai lá no laboratório, pega os dados do laboratório. Vai lá na usinagem, pega os dados da usinagem. Vai lá nos fornos e pega os dados dos fornos. Vai lá, pega os vários resultados, joga na tabela e aí convida. Quem vai participar da reunião de análise crítica? Aí algumas pessoas. Às vezes tem pessoas do setor, de todo o setor, às vezes não, sabe? E aí vai se analisar. Aí pronto, não tinha ninguém da fundição lá, ou da usinagem. Mas na hora de analisar, tinha um problema sério, o resultado da usinagem não atingiu. Aí o Ronaldo vira e fala assim: ó, vamos mandar chamar o cara da usinagem aqui. Aí chama o cara da usinagem para explicar aqueles números. Respondido, Nayara? Tá respondido. Deu para E entender. ficou claro para você as tabelas e tudo mais? Sim, ficou. Você também, o Anderson não, mas você já viu as tabelas preenchidas das unidades, né? Uhum. Hoje mesmo eu tava olhando elas. Vendo. Até aquela hora que eu te mandei mensagem que eu queria te ligar, era até para tirar essa dúvida das tabelas com você. Nós vamos fazer, né? Clepson disse que a internet dela tá ruim, tá travando toda hora. E as meninas do laboratório disse que entendeu sim. Ô, Clebston, se você está travando, se você quiser falar aí, se não estiver travando aí, que se você entendeu, se está tudo bem, acho que só você que não falou, ele escreveu lá. Ver se ele abre aqui. Tá travando, fica difícil, né? Então, vou passar Quer falar, Clebson, ou não? Tá. Então, eu vou agora, vou abrir o outro vídeo, tá certo? Para passar, porque eu quero falar para vocês sobre riscos e oportunidades, tá? É o seguinte, Nayara, por gentileza, fazer daquele mesmo jeito, você vai ver para mim se tá compartilhando, na hora de compartilhar, se tá aparecendo o som, tá bom? O vídeo e o som. Mas antes de mostrar lá, é o seguinte, gente, vencedor e perdedor, para mim,
Quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Quem quer arruma um jeito. Quem não quer, arruma, mais fácil arrumar uma desculpa, arrumar sabe, uma justificativa. Então, mas eu fiz um vídeo sobre riscos e oportunidades, sobre vencedores e perdedores. Esse vídeo eu postei no LinkedIn e ele teve quase 6.000 visualizações no LinkedIn o ano passado, ano atrasado que eu postei ele. Sabe, ele é muito bom. Quer dizer, foi o vídeo que eu tive maior engajamento. Aí eu trouxe para vocês verem esse vídeo. Esses vídeos todos que eu estou passando tá lá no meu canal do YouTube, vocês sabem, né? Então vamos compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar. Ah, agora já deu, ó. Compartilhar o som, compartilhar. Vamos passar aqui. Veja se está passando. Passou a musiquinha, Nayara? Tá com som. Então tá. Então vamos lá. Olá, eu sou Sônia Jordão e gostaria hoje de te fazer uma pergunta. Como é que você age na sua vida? Você anda vendo os riscos ou as oportunidades? Claro que precisamos olhar os dois, mas na mesma situação, tem gente que só vê os problemas. Tem outros que procuram ver as soluções. Como é que você é como profissional? Dizem que tem 2 tipos de pessoas que os chefes não gostam. Daquelas pessoas que não fazem o que eles pedem e daquelas pessoas que só fazem o que eles pedem. Sabe por quê? Se você não tem iniciativa, você só fica fazendo, tudo tem que mandar você fazer, e você tem acabativa, aquilo que começou a fazer, você conseguiu, é assim que você vai conseguir ser um profissional de grande sucesso. Outra coisa, você é um perdedor ou um vencedor? Sabe por quê? Perdedores acham desculpa para tudo. Perdedores se justificam de todas as maneiras. Vencedores não, vencedores comemoram. Vencedores buscam encontrar soluções. Dizem que quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Quem quer, arruma um jeito, arruma um meio, uma forma. Como é que você está agindo no seu dia a dia? Está procurando achar soluções, encontrar formas de fazer? Ou está procurando arrumar desculpa para tudo? Com certeza, se você é desses que arruma desculpa para tudo, dificilmente você vai alcançar o sucesso. Dificilmente você será um profissional reconhecido, um profissional estrela, um profissional desses que o patrão nunca vai querer te perder. É preciso agir como um vencedor, como um profissional onde eu falo, você SA, você limitada, você se ver como uma empresa onde o seu cliente é o seu patrão. Não interessa se você tem carteira assinada ou não. O importante é você querer ser o melhor. Não importa o que você está fazendo. Melhoria contínua é o grande desafio. Seja hoje melhor do que era ontem e procure amanhã ser melhor do que hoje. Que assim você nunca vai ficar desempregado. E com certeza vai ser um grande sucesso profissional. Quer saber mais? Entre no meu site, entre no meu canal do YouTube e siga nas redes sociais. Você vai ter muita oportunidade de crescer como profissional. Um abraço para você. Sucesso, muito sucesso. Pois é. Eu acabei de ver que a palavra desculpa está escrito com I, do jeito que a gente fala aqui em Minas, mas a palavra correta eu acho que é desculpa. Acabei de ver que tem um erro, mas a gente, aquele negócio diz que antes feito que perfeito, né? Mas que tá errado, tá. Eu tenho que mandar consertar isso. Ô, Fabiana e Isabela, gostaram do vídeo? Já que não dá para falar, escreve lá. O Clebson mandou não sei o quê.
mandou uma mensagem aqui que não dá para ver. Um screenshot, ele tirou a imagem, mas no chat não veio, não. Deve ser do problema que ele estava tendo lá. Ô, escreve para mim se vocês gostaram do vídeo. Ô, Anderson, gostou do vídeo? O que você achou do vídeo, Anderson? Gostei, um vídeo muito, muito bacana. Gostei, a frase é quem quer faz e quem não quer arruma desculpa. Muito boa. Não é? Muito boa. Sabe? Se você quer convidar você para uma festa, se você quer ir, você dá um jeito. Se você não quer ir, você arruma um jeito de falar que não quer ir. As meninas disseram que gostaram, Certíssimo. que é muito. Hein? É fácil arrumar desculpa, é muito mais fácil arrumar desculpa do que fazer as coisas, gente. É muito fácil arrumar desculpa, sabe? Né? Mas esse vídeo, eu gosto muito dele. Nayara, o que você achou do vídeo? Gostou aí? Deu para pensar? Você quer ser vencedora ou perdedora, Nayara? Ai, vencedora, né? Tá trabalhando para isso? Sim. Então tá bom. Então tá bom. Tá no meio da Sônia, minha filha, você vai escutar essas coisas direto. Já escutou e vai escutar mais ainda. Né? Ô, Danilo, como é que foi aí? Gostou do vídeo aí? O que que te marcou no vídeo? Muito bom, Sônia. Aí no começo do vídeo fala muito de falta de proatividade, né? O funcionário sempre caçando desculpa. Então, assim, é algo muito marcante para todos nós. Não, não é? Tem gente que só fica esperando, que não faz. Você sabe, por causa dessa frase, tem tipo de. Como é que é? Chefia, tem duas coisas que as chefias não gostam: de profissionais que não fazem o que eles pedem e de profissionais que só fazem o que eles pedem. Os que não fazem, que só fazem o que ele pede, é porque não tem iniciativa. Tem que ir lá pedir toda hora, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. E o que só faz, o que não faz o que eles pedem, é porque não tem iniciativa, só faz. E o que não faz o que ele pede é que não tem, não termina, não tem acabativa, né? Por causa dessa frase, eu fiz uma palestra lá na Volkswagen do Brasil para 140 engenheiros da Volkswagen, sabia? Pois é. Eles iam fazer um programa os engenheiros iam entrar num curso de uma pós-graduação na Universidade Corporativa da Volkswagen e teve uma palestra para começar, quando foi o lançamento dessa pós-graduação. E o diretor achou essa minha frase num artigo que eu tenho no meu site, e por causa dessa frase que ele mandou me contratar para eu fazer a palestra lá para eles, fiz uma palestra motivacional para eles. Mas tem muito tempo, foi em 2010. Mas que eu fiz isso, né? Eu sou chique bem, ó, tá vendo? Vocês já viram falar em sou chique bem? Vocês já viram a Ana Maria Braga lendo o texto do meu livro o texto sobre entusiasmo que eu escrevi no meu livro A Arte de Liderar, a Ana Maria Braga leu no programa dela. Tá lá no meu site, vocês podem ver o vídeo sobre entusiasmo. E ontem eu estava com meu papai lá na Rede Record, saí na Rede Record, ó, sou chique. Tá pensando o quê? Fui mostrar meu papai lá. Aham, tá pensando o quê? Que eu sou pouca? Não, é muita junto. Brincadeira, gente. Brincadeira mesmo, tá? Vamos compartilhar aqui a, compartilhar a tela. Brincadeira não, eu estou contando para vocês alguma coisa, né? Porque para vocês saberem da Sônia, um pouquinho da Sônia, sabe? Isso aqui não, tem que fechar isso aqui, né? E aqui, compartilhar. Então, eu queria que vocês se tornassem vencedores, tá? Porque perdedor não tá com nada, tá bom? E tenta melhorar, porque vale a pena, vale muito a pena. E aí, vocês já viram esse vídeo, e aí eu queria deixar para vocês uma frase que é o seguinte: é inútil dizer a um rio para parar de correr. A melhor coisa é aprender a navegar na direção em que ele corre. Então, o rio está lá. Assim a empresa está andando, né? E temos que aprender
Como é que nós vamos aprender a navegar? É acompanhando, fazendo os indicadores e tudo, e vendo o que vai acontecer. Tá bom? Agora nós vamos parar essa gravação.